Boa noite. Oi, E aí? tá, tá Olá. me ouvindo? Olá, boa noite. Muito bem. Tudo bem? Tudo Bom, bem, e vamos você? começar. Tudo jóia. Vamos começar porque a gente só tem 60 minutos, né? Então o pessoal está chegando e a gente vai começando. Antes de começar, eu preparei aqui uma pequena apresentação do Alexandre, né? O Alexandre de Castro Gomes, ele é especialista em literatura infantil e juvenil, professor no curso de pós-graduação de literatura infantil e juvenil na Cândido Mendes, faz parte do grupo de pesquisa CNPq em LIGE, do Instituto de Letras da UERJ, é mestrando em teoria da literatura e literatura comparada, também pela UERJ, tem mais de 30 livros publicados no Brasil e no exterior. E o Alex, que é como a gente chama ele, né? Também foi presidente nas duas últimas gestões de uma entidade muito importante nacional de autores de literatura infanto-juvenil, que é a Associação de Escritores e Ilustradores de Literatura Infantil e Juvenil. Bom, a gente já fez as apresentações, o currículo desse moço é mais extenso. Quem quiser, vai lá no site dele e fica sabendo mais. Mas seja bem-vindo ao nosso encontro com o Obrigado. autor, que por conta da situação que a gente está vivenciando, ele está em formato de live no Instagram, mas a gente não deixou de trabalhar, né, Alex? Não. Não, hoje, inclusive, chegou livro novo aqui. Legal, depois você vai falar sobre isso, vamos falar mais para o final. Mas, para começar, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como é que é esse seu processo de criação, né? Porque, pelo que eu dei uma pesquisada, você, na verdade, começou a escrever, você começou a lançar, né, na verdade, seus primeiros livros, acho que foi em 2008. Me corrija se eu estiver enganada. Me Não, tá conta pra certinho. gente. Eu nunca sonhava em ser escritor, né? Isso é uma coisa que ele veio depois. Eu fiz direito na faculdade, trabalhei com isso há algum tempo, depois, na época do estágio, eu trabalhava com tradução, depois fui fazer estágio em seguradoras, área jurídica de seguradoras. Aquilo não gostei, não combinou comigo, daí eu montei uma empresa de web design, trabalhei com a Cris, com a Goth Design, a gente fazia um monte de sites, de materiais digitais assim para artistas, né? Foi Fafá de Belém, Roberto Miranda, Francis Jaime, foi muita gente. E depois teve um dia que a Cris me apresentou o livro de um amigo dela, que virou meu amigo também, o Paulo, e ele tinha lançado um livro infantil pela Melhoramento, se chama Pra Onde Vai a Escuridão Quando a Gente Acende a Luz. Isso ele lançou no século passado. E eu conheci o Paulo, e assim, eu sempre gostei de escrever. Tanto é que eu fiz direito. Antes disso, eu escrevia letras de músicas, eu tinha uma banda no prédio. Escrever sempre fez parte de mim. Mas eu nunca pensei em publicar, porque para quem nunca fez isso, você fica achando que você nunca vai poder fazer, porque você não tem ninguém que te indique e que te apresente as coisas. Eu não sabia como funcionava o mercado, não sabia nada. Então é aquele negócio que você vai deixando de lado. Isso daí não foi feito para mim, né? Mas quando eu vi que o Paulo, que era amigo nosso, fez, eu falei, pô, então dá para fazer, né? Não é aquele negócio que você tem que nascer ali, conhecer alguém da editora para fazer. Dá para escrever. Escrevi, de início a gente não conseguiu nada, porque sempre quando você escreve alguma coisa, você acha que o teu texto é o mais brilhante do mundo. Olha que ideia genial que eu tive, e normalmente não é uma porcaria. E era uma porcaria. Mas daquela porcariada toda que eu fiz no início, alguma coisa ali não era tão porcaria, era bom, mas estava cru ainda. Então não conseguimos publicar, a gente tentou, aí meus filhos nasceram, mas isso que eu estou te falando é de 1998, 97, né? Meu filho nasceu em 2002, minha filha nasceu em 2004, e sabe aquele negócio de pegar as histórias da gaveta para contar para as crianças? Eu peguei aquelas histórias que eu tinha escrito que estavam meio mais ou menos e mexi nelas. E já era um processo, né, de tantos anos em cima, você deixou o texto descansar e tal. Mexi e ficou boa. Eu gostei da história, eles gostavam daquelas histórias.
Aí eu peguei algumas ali e mandei para uma editora. Falei, agora vai dar, né? Isso aí já tinha os seus 6 anos, isso foi 2007. Aí uma editora me ligou um dia, falando assim, Alex, a gente está interessado nos seus livros, em 2 contos aqui. Eu tinha mandado 3 livros para ele, 3 histórias. Tem 2 histórias que a gente quer publicar. E eu pensei que era um amigo meu que estava de sacanagem comigo no telefone. Ele falou assim, para com isso, Marcelo. Pô, que isso? Com essa hora tá me acordando para falar isso? Não é o Marcelo. Aí eu me dei conta que não era, porque ele estava falando o nome da história, o Marcelo não conhecia o nome da história. E eu falei, é verdade isso. Aí ele publicou. Foi uma sorte danada, porque uma das histórias era sobre chocolate. E a editora, que é a RHJ, de Minas Gerais, estava participando do evento Café e Chocolate, com a UFMG. E eles queriam publicar um livro sobre o tema. E a minha história se encaixava perfeitamente no que eles queriam. O Julgamento do Chocolate foi o meu primeiro livro. E aí foi assim que começou. Daí depois do primeiro, veio o segundo, veio o terceiro, aí não parei mais. Mas como é que você começa a criar? Eu queria que você falasse. Assim, você parte de uma história que você viu, ou assim, você se inspira, ou então você senta, agora eu vou escrever alguma coisa, vai ter que sair alguma coisa. Como é que é tudo isso? É tudo isso. É caótico. É tudo isso. Tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. Assim, tem história que eu tô andando na rua, alguém fala uma frase, eu gostei daquela frase, eu guardo, aí a história toda vem por causa de uma frase. Eu tenho um livro chamado Festa do Calendário, que foi de uma frase que eu ouvi na rua, a pessoa falando assim, oh, hoje tá com uma cara de segunda-feira. E era, sei lá, terça, domingo, não me lembro. E eu fiquei pensando, pô, cara de segunda-feira, todo mundo sabe como é que é, né? Aquela cara de segunda, tem que trabalhar, E eu comecei a pensar, e a cara da terça, a cara da quarta, como é que deve ser? Eu criei uma história, e os dias da semana fossem personalizados. Assim. Isso virou uma história. Então essa veio de uma frase na rua. Agora tem um livro que eu tenho que foi encomenda. Olha, faz um livro sobre folclore. Teve livro que eu escrevi que foi, assim, situações que acontecem, sabe? Tipo, reunião de condomínio, você tem que fazer alguma coisa, né? Aí saiu o Condomínio dos Monstros por conta disso. Teve livro que veio por conta de discussão, se chocolate faz bem ou se faz mal. Tem de todas as formas. Às vezes tomando banho, às vezes dormindo, acorda, tem uma ideia, anota. É caótico. Não existe, olha, para mim, pelo menos, nunca existiu uma fórmula. A fórmula é você estar com a antena ligada. É isso que você tem que fazer, estar sempre de antena ligada. Para alguma coisa que seja interessante. Né? Para uma coisa que seja uma situação que você observa, alguma coisa que aconteceu com você, um sonho. Então, assim, alguma coisa que depois você mastiga em cima daquilo e você vê, pô, isso aí dá um caldo. Aí é isso, a fórmula é essa, porque não existe aquele negócio de pensar, eu vou escrever uma história agora. Às vezes funciona, às vezes também funciona, mas não é sempre assim, entendeu? Às vezes depende de outras coisas. Então, olha só, antes da gente continuar para a segunda pergunta, eu quero registrar aqui a presença da nossa querida orientadora, que está nos assistindo. Ai, meu Regina, Deus, minha querida, um beijo. E também a nossa querida professora de língua portuguesa, a professora Tânia. Nada. Professora Tânia também está aqui. E outras pessoas... o som do seu celular. Gente, como é que eu vou fazer isso? Ele está preso no... Peraí. Tem gente que está falando aí que o som está meio ruim. Não sei. Para mim está ok. Diminuiu um pouco. Mas vamos lá. Vamos seguir. Vamos lá, vamos ver. Então, falando agora um pouquinho continuando, né, com essa questão do processo de criação, quando você está trabalhando com um ilustrador, tá? E aproveita e conta um pouquinho como é que é esse seu trabalho quando você vai atuar com um ilustrador, e conta também que você tem uma ilustradora em casa, né? Especialmente para você, assim, desculpa se ela estiver assistindo, é brincadeira, tá? Mas assim, você tem uma ilustradora a domicílio, particular. Conta como é que é essa pergunta, inclusive. Foi uma pergunta, contribuição também da Sérvia, nossa colega de pesquisa. Como é que é essa coisa de vocês compor, né, a história em conjunto, história, ilustração? Como é que é essa interferência? Porque, logicamente, acaba um interferindo um pouquinho, né? Primeiro porque são trabalhos que estão ali, de certa forma, entrelaçados. E segundo porque vocês estão aí, né? Deve, de vez em quando, sair até, né, um pouquinho de quiprocó.
Eu Mudou vou o falar então sentido, as né? duas coisas. Tem o mundo ideal e o mundo que não é ideal, né? Vamos falar do mundo ideal. O mundo ideal é aquele mundo onde a gente manda a história, a editora recebe a história, a editora escolhe um ilustrador com você. Às vezes, eu sempre sugiro a Cris, porque, bem ou mal, para mim é fácil. E o dinheiro vem para casa, né? E não é só isso. Apesar de eu gostar do trabalho dela também, o dinheiro é nosso. Mas às vezes a editora tem outro ilustrador em mente, eu respeito isso, eu não brigo muito, não. Eu só sugiro. Quando eles têm um ilustrador em mente, se eu gosto desse ilustrador, funciona, o casamento é perfeito. Olha, eu estou pensando em fazer com, sei lá, fulano. E eu, pô, esse fulano é legal, eu gosto. Agora, às vezes, e esse é o mundo ideal. Não, tudo bem, então vamos fazer com fulano, está tudo certo. Agora tem aquele mundo que a editora escolhe o ilustrador, você não vê, você não sabe, quando você vai ver, o trabalho já está pronto. E isso acontece também. Então, isso é chato. Mas, no outro lado, quando você concorda e faz junto, é sempre muito bom. No meu caso, quando eu faço com a Cris, que eu adoro fazer com a Cris, por diversos motivos. Primeiro porque eu a amo e eu acho o trabalho dela lindo, maravilhoso, e realmente acho mesmo. E também porque o dinheiro vem para casa, né? Então, quer dizer, você junta a fome com a vontade de comer, né? Mas eu tenho, sim, vários ilustradores que eu amo de paixão, que eu gostaria de trabalhar com eles também. Por isso que eu sou muito aberto a isso. Mas quando é com a Cris, pra gente fica um pouco mais fácil, porque eu ajudo e ela me ajuda. Sabe aquela coisa? O bacana do ilustrador é que o ilustrador, às vezes, ele tem umas sacadas geniais, que ele conta uma história paralela à sua história. E eu gosto muito quando isso acontece, porque isso é o ilustrador botando a arte. Ele também é autor, né? Os dois são autores. Você tem o autor-escritor e o autor-ilustrador. E quando o ilustrador bota... Por exemplo, no Condomínio dos Monstros, meu primeiro livro, com ela, né? Ela encheu o livro de ratinhos brancos. São ratinhos brancos que não estavam na história, mas eles estão ali em todas as páginas dos livros. As crianças, quando viam essa história, quando liam, elas adoravam ficar procurando os ratinhos brancos na história. Ou seja, era uma coisa que eu não tinha pensado e que ela colocou. Outro livro que eu fiz com ela foi Aniversário no Cemitério, que ela colocou a morte ali no livro, né? A gente, em um momento do texto, a morte existe personificada como uma personagem, mas ela colocou a morte. Então a morte está sempre escondida nas sombras, atrás das coisas e tal. E no final a morte tem um papel importante, né? Porque o coveiro morre. Eu estou entregando spoiler aqui. Mas então a morte tem um papel. Mas mas tudo bem, mas tem que entender como. Então a morte, ela aparece. A ideia da morte foi da Cris. Esse negócio da morte escondida, das crianças procurando a morte. Cadê ela? Ela está aqui, atrás da árvore e tal. Então isso foi uma ideia da Cris. Isso foi muito legal. Eu gosto quando o ilustrador tem essa liberdade. A gente, há pouco tempo atrás, a gente fez o Quem Matou o Saci também juntos. E agora a gente está fazendo uma continuação, que é uma história separada. Você pode ler uma sem conhecer a outra. Que vai se chamar Procura Sucupira, né? Vai sair esse ano, provavelmente. E Quem Matou o Saci, ela tem uma ideia muito bacana, porque a história é sobre um inquérito policial, né? O Saci é encontrado morto e os detetives levam todos aqueles personagens que estavam na casa de festas, que foi o local onde ele morreu, para interrogatório. Então, os outros personagens são os outros seres do folclore. Então, aquele negócio, como é que onde é que você estava, qual era a sua relação com o morto e tal, com o falecido e tal. E todo mundo tinha um motivo para matar o Saci. Então, essa história é uma história assim, de um inquérito policial. O que a Cris fez? Ela já entregou uma capa. Acho que eu tenho aqui. Tem aqui. Já na capa, ela fez essa caixa de arquivo morto, com a tampinha vermelha. Ou seja, parece o Saci. Entendeu? Com a boca, o cachimbo caindo, né, onde você bota a mão e tal. Por dentro, na página dos personagens, ela foi fazendo como se fossem fichas de... Aqui, ó. Isso aqui é o cabeça de cu. É como se fosse uma pasta aberta, com as fotos, as chaves tudo espalhadas ali, como se o céu tivesse vendo. É lindo, então, é lindo, é lindo. Não é legal? Então esse trabalho com o ilustrador dentro de casa é ótimo, porque você acompanha isso. E assim, e no início, claro, como você falou, que às vezes dá confusão, não chega a ser confusão, mas no início, teve um ali que eu me meti um pouco mais, acho que no Condomínio dos Monstros, ela fez um vampiro baixinho, o Saci estava na altura dele, eu falei, tem que fazer tudo de novo. Não pode ser o vampiro do tamanho do Saci e tal. Mas assim, hoje talvez eu deixasse o vampiro baixinho, sabe? Mas no início rola aquela insegurança das coisas. Mas assim, eu gosto muito de acompanhar esse trabalho do ilustrador. Trabalhar com a Cris em casa é um privilégio. É bom você ver desde o rascunho,
até a ideia finalizada, até a colorização, até o ajuste no computador. A poder acompanhar isso, para mim, é um aprendizado. Hoje, quando ela está muito atolada de trabalho e precisa de ajuda, eu ajudo ela a limpar a imagem. Porque eu aprendi só de ver. Então, acaba que você tem um curso particular dentro de casa, também né, de finalização da ilustração, sei lá. Eu gosto muito de acompanhar isso. Ah, legal. Assim, A Morte do Saci, cara, eu não vou dar spoiler não, mas leiam, porque não é livro para criança, não. É fantástico. Porque, assim, eu acho que esse livro, assim, eu não vou falar que é o melhor, porque eu não posso dizer porque eu não li tudo, mas, assim, esse e o livro que lê gente também, eu gostei muito. Eu acho que Esse ganhou um prêmio. são livros... eu vi que são, assim, muitos desses livros são premiados. Mas em falando do livro, o livro que lê gente, eu fiz um apontamento sobre ele, porque eu achei ele muito, muito bem sacado. Eu achei uma sacada, assim, eu achei que você foi sensacional, sabe? Eu adorei ele. E assim, eu destaquei uma frase que eu queria que você me falasse sobre ela, porque a forma como você faz os personagens, né? A forma como você constrói ali aqueles personagens. E aí um deles fala assim, eu gosto de ler gente, cada um que entra. E aí, enfim, continua uma frase, mas me chamou a atenção isso, porque eu não sei como que as pessoas que estão assistindo aqui a gente, como é que elas eram nas suas infâncias, nesse momento, né, que a gente está criando, né? E eu tinha uma mania de... Quando eu era criança, eu lembro que eu ficava, às vezes, eu adorava ficar olhando quietinha, olhando as pessoas, quando eu estava num lugar que eu não podia sair, e ficar imaginando histórias. Eu não sou escritora, nunca fui escritora, mas eu gostava. E até hoje eu tenho um pouquinho esse hábito. Às vezes, quando eu estou sem fazer nada, quando eu estou sozinha em algum restaurante, sozinha comendo, às vezes eu me pego olhando uma determinada pessoa, acompanhando e tentando descobrir que história que ela carrega, né? Então, eu também. Você tinha esse hábito quando criança? Eu tenho até hoje. Eu tenho até Não hoje. É legal. Às vezes eu sento e fico vendo a conversa dos outros. É horrível isso, mas você escuta a conversa dos outros. No metrô, no restaurante. Eu adoro isso. Porque são vidas que, ao mesmo tempo, são muito diferentes da sua. Às vezes é muito parecido. Então você vai começando a imaginar como é que vai ser aquela situação. Quando eu fiz esse livro, eu imaginei um pouco disso, né? Tipo, a vida das outras pessoas, como é que deve ser, como é que seria. Eu gosto disso. Eu fiz isso também. Então, a professora Regina colocou uma pergunta. Eu tinha uma estante aqui na frente do quadro dos meus filhos, que a estante ficava ali, né? E os livros eu botava todos ali, mas a estante era alta. E eu não me tocava que, depois de um certo tempo, quando eu fui reorganizar a estante, que tinha livros que estavam lá no alto que eles nunca tinham lido. Eu pensei, pô, o bobo fui eu que botei os livros lá em cima e não me toquei de ter que trocar, porque eles pegavam os livros de baixo. A ideia toda veio disso, foi uma mistura de escutar a gente na rua, desse negócio da estante de casa e tal. Tá vendo? As ideias vêm de qualquer lugar. Então, a professora Regina colocou uma pergunta aqui que eu vou reproduzir para você. Pode ficar tranquilo que eu leio para você. Ela fala assim, Alex, falando em monstros, tema da sua pesquisa... Poxa, professora, até aqui. Como são os monstros das suas histórias? Como você os elabora? Com você. Puxa vida. Eu já fiz muita coisa com monstro, né? Eu comecei com... Mas no início, quando eu trabalhava os monstros, no Condomínio dos Monstros, que são 3 livros da série do Condomínio, são os monstros conhecidos, né? O Frankenstein, a Múmia, a Bruxa. São mais monstros da literatura mundial, misturados com monstros folclóricos. Eu fiz uma mistura danada ali. Depois, agora, hoje chegou esse livro aqui, que é o Amonca, Associação de Monstros Caseiros, que eu criei monstros assim caseiros. Um monstro que mora no ralo,
o monstro que fica dentro do armário, o monstro que fica atrás da cortina. Então são monstros caseiros. Aí eu fui inventando com aqueles nomes gozados, lixeira, né, essas coisas. E não sei, eu vou elaborando, depende. Por exemplo, eu gosto de trabalhar muito com folclore, porque o folclore tem monstros, né? Porque, na verdade, o que me fascina mais é o maravilhoso, é trabalhar com o maravilhoso. E o folclore tem muito do maravilhoso. Quando você começa a pensar na literatura infantil que a gente tem, ou que a gente tinha desde o início do século passado e tal, quando chega Monteiro Lobato com aquele maravilhoso todo, é o que torna a literatura infantil mais interessante. Então, esse maravilhoso de Lobato, que vinha, que trazia, que trouxe o Saci, tudo bem, já existia Saci já, mas não era daquela forma. Né? O Curupira, que era uma lenda indígena. Então, todo esse maravilhoso veio para as histórias infantis. Então, assim, quando eu era pequeno, o que me interessava mais das histórias infantis era o maravilhoso. Era aquela coisa eram os monstros, eram os heróis, eram os mitos, eram as pessoas que voavam, eram as pessoas que se transformavam, eram as metamorfoses. Tudo que era maravilhoso era o que me interessava mais. Então, quando eu comecei a escrever, nada mais natural para mim do que escrever sobre monstros. Meus filhos, depois, com 6 anos, pequenos, quando eu fui começar a publicar, eles gostavam de Pokémon. Eram monstros de bolso, né? Quando eu era pequeno, eu comecei a me lembrar das coisas que eu via na televisão quando eu era pequeno. Eu gostava da família Monstro, da família Addams. Então, eram os meus programas favoritos. Então, assim, e até hoje são, porque eu vejo, por exemplo, quando eu vou nas feiras literárias ou nos eventos, que as crianças vêm conversar comigo, elas querem saber dos monstros. Elas querem saber quem matou o Saci, e elas querem saber dos monstros, ou seja, tudo que gira em torno do maravilhoso. Os meus livros que têm mais a ver com monstros são os livros que as crianças mais procuram. Você tem aqueles livros que os professores procuram mais, você tem aqueles livros... Mas das crianças, por exemplo, eu tenho o Aniversário do Cemitério, que por um acaso eu não trouxe aqui para o lado da live, tá? Deixei lá dentro. Eu estava uma vez no Salão do Livro e tinha colocado alguns livros meus expostos no stand lá. Por que era? Não me lembro. Porque era um relançamento dele. Isso. Era um relançamento pela Zit. Ele tinha sido lançado pela Escrita Fina e depois a Zit relançou. Então botei no stand. Aí veio uma criança, uma menina, devia ter, sei lá, 7 anos. Mãe, olha esse! E pegou lá as caveiras dançando no livro e tal. Era um livro cheio de monstros e caveirinhas e zumbis, né? Mãe, eu quero esse! Aí a mãe, não, larga isso, minha filha. Larga isso aí não, você não pode. E aí você vê que a criança se fascina pelo cemitério, pelos mortos e fantasmas e caveiras, e os adultos meio que têm um pouco de receio que isso vai prejudicar o crescimento delas. Nada a ver, isso é uma grande bobagem. Mas para você ver o quanto que a gente vai mudando, né? Então eu acho que eu quis manter aquela coisa de criança ainda, da fascinação pelos monstros, pelo maravilhoso e tal. Por isso que eu trabalho mais com eles. Mas eu trabalho também com outras coisas, assim. É o que vem na cabeça, é o que eu te falei. Às vezes a ideia vem, na base da segunda-feira e tal, aquilo não é monstro. Veio a ideia na cabeça. Mas as ideias que mais vêm para mim são as de hoje. Ó, eu quero fazer alguns registros aqui, antes da gente dar a continuidade, só para a gente não perder. Ó, registrar a sua esposa, que está aqui com a gente, nos acompanhando, agradecendo os elogios, a Cris. Eu não vou falar o sobrenome dela, para não errar. Pode falar, eu corrijo. Não, deixa para lá. Mas a Cris está aqui agradecendo. A Priscila, Pris Lemos, ela ficou curiosa com um dos livros aí. Eu não lembro agora se foi o Saci ou se foi o Ler, né? Que a gente que aprende a ler, o livro Quis Ler Gente. Que mais? Tem uma pergunta aqui, que é do meu marido, mas a gente não vai responder, mas eu vou jogar, que ele fala, mas afinal, quem matou o Saci vai ler o livro? Porque é muito legal, esse livro é muito legal. É interessante como que você trabalha também muito com essa questão do folclore, você traz ele para o dia a dia, né? Mas eu quero fazer a pergunta da professora Tânia, que ela perguntou, só para a gente fechar o livro que lê gente, que ela perguntou qual foi a motivação que você teve para fazer esse livro, o livro que lê gente. Eu queria fazer bem, esse livro é engraçado porque
foi o que eu falei, teve o negócio da estante dos meus filhos, teve esse negócio de observação e tal, mas talvez o que tenha me motivado ele mais porque eu estava ficando muito, as pessoas falam muito de mim como um autor que trabalha com monstro a hora toda, né? E eu queria fazer uma coisa diferente, que não fosse só monstro. Eu pensei assim, não, vou fazer uma coisa completamente inversa, diferente, sem ser monstro, mas que ainda tem um maravilhoso e que possa ser trabalhado da forma que as pessoas quiserem, né? E que foi o livro que lê gente. Eu pensei, vou fazer um livro lendo pessoas. O livro vai ler as pessoas. História sobre o quê? É um livro que lê gente. E aí você só lendo a história, você vai entender por que é a história que o livro está lendo, como é que ela termina, por que está daquele jeito e tal. Esse é um livro que ele me deu muitas alegrias, ele me dá até hoje muitas alegrias, né? Ele ganhou prêmio, já entrou em catálogo de não sei aonde, já deu selo da cátedra, já foi vendido agora para mais de 100 mil livros, não sei quantos mil livros, para o PNLD literário, né? Agora não, acho que já tem 1 ou 2 anos, mas é um livro que está entre os meus mais vendidos, por exemplo. E eu acho que a minha maior motivação foi isso, foi fazer alguma coisa que saísse daquele negócio de monstros. Embora eu tenha outros livros também que saem de monstros e folclore, esse foi uma coisa que eu me dediquei mesmo para fazer uma coisa diferente, que tivesse um lado assim meio um lúdico muito gostoso. E acho que foi por aí. Foi experiência, porque quem trabalha com texto, vocês sabem disso, vocês todos, a gente gosta de experimentar, né? Assim, quando falam para você, olha, faça isso, você já não gosta. Você gosta de experimentar coisas. Outro dia eu fiz um livro de limeriques. Por quê? Porque eu nunca tinha feito um livro de limeriques. Eu falei, eu quero fazer um livro de limeriques, vou experimentar, vou trabalhar os limeriques e tal. Fiz os limeriques. Outro dia eu quis fazer meio que uma autobiografia familiar. Fiz uma autobiografia familiar, no formato de um conto, claro que fantasiei muito e tal, mas lancei aqui, foi Origens, tem um texto aqui, não sei nem se dá para ler direitinho, tem um texto aqui que é meu, juntei outros autores para participarem desse livro também. Então, são ideias que... Outro dia eu fiz esse daqui, mas eu só estou com o espanhol. Esse aqui, ó, A Bola ou a Menina, que é um livro que você lê de um lado para o outro. Então você começa a leitura daqui até a última página e é uma história. E se você ler de trás para frente, é outra história. Porque as frases, elas se comunicam tanto com a frase seguinte como com a anterior. E você vai construindo histórias diferentes. E, na verdade, é a mesma história, ele só tem que decidir se ele vai ficar com a bola ou se vai ficar com a menina, porque a menina não gosta de futebol. E dependendo da direção que você lê a história, ele vai ficar com a bola ou com a menina. Então, quer dizer, essas brincadeiras que existem no texto, eu adoro isso, eu adoro experimentar. Então, acho que é um pouquinho disso também, de experimentar. Então, e fazendo... Aliás, Cris, depois faz uns prints desse negócio, que eu vou querer uns prints disso, hein? Tá bom. Pode deixar. Ó, eu já pedi isso aqui para minha assistente virtual, a Júlia. Tá ali só na assistência. Então, eu fazendo a pesquisa sobre a sua biografia, eu também eu observei que você lançou em 2010 o Condomínio dos Monstros. Eu até te pedi, né, alguma coisa para ver. E parece que foi o seu terceiro livro, né? E agora, recentemente, em 2018, você lançou um outro, né? Que Tem Visita no Condomínio dos Monstros. Isso. E aí eu queria entender por quê? Como é que foi essa coisa de você, de repente, reeditar mais ou menos, né? Como se fosse uma história que continua, como se fosse uma novela, né? Como é que foi isso? Essa ideia de fazer o mesmo tema, né? Como se fosse, né, o que a gente está acostumado hoje, né? Com as trilogias, né? Mas como é que surgiu essa ideia? Você já tinha pensado nisso desde o início? Foi surgindo, você foi tendo ideia, eu vou continuar aqui porque já acabou aquele, aí como é que foi isso? Quando eu lancei o Condomínio dos Monstros, que foi o primeiro livro que a Cris ilustrou, eu não pensava em fazer o segundo, não. Era um livro, era uma história que ela se encerrava ali, né? Com a Múmia indo embora. Eu tô dando spoiler, né? Eu não devia estar dando spoiler. Não faça isso. Só assim, gerais. Aí eu fiz esse. Mas esse livro, ele foi um sucesso tão grande. Mas tão grande mesmo. Assim, até hoje é o meu livro mais vendido. Meu terceiro livro é o meu livro mais vendido até hoje. Todo Halloween tem festinha na escola com as crianças
fazendo peça do livro, se fantasiando e tal, não sei o quê. Todos, de 2008 até hoje. Não, isso é 2010. Então, assim, o sucesso foi tão grande e as crianças mesmo me pediam que continuasse essa história. Então elas falavam, e aí, o que acontece depois? Esse negócio que acontece depois? Aí é bem na sua cabeça, né? Tipo, de tanto você ter que responder essa pergunta, a história acaba surgindo. Então depois, no segundo livro, que é esse daqui, eles contratam um porteiro. É o porteiro do condomínio dos monstros. Só que o porteiro não sabe que está indo trabalhar num prédio onde só vivem monstros. E ele não sabe disso. Todo mundo se disfarça para ele não saber, porque eles têm medo de assustá-lo, que ele vai embora. Aqui, ó. Todo mundo disfarçado, tá vendo? Todo mundo se disfarça. Até a hora que descobre. Mas aí, só lendo o livro para você entender o que acontece. E também, é um livro que também entrou em lista de compras de não sei o quê, e parará, e as crianças de novo insistiam, e todo Dia das Bruxas e tal, de novo, fantasiaram de monstro. E a terceira história veio para mim, assim, porque, que é essa daqui, ó, Tem Visita no Condomínio, que também foi vendido agora no PNAD Literário, foram também, acho que quase 60 mil livros, porque todo mundo me perguntava, e aí, e a múmia não vai voltar? A múmia tem que voltar. Como é que vai ser a história da múmia voltar? Então eu fiz a múmia voltar. A múmia volta no terceiro livro. Só que o terceiro livro, ela volta e ela é uma outra múmia Olha que história. volta, né? Mas, pois é, eu tô aqui tentando escolher. Olha história. Olha história. Pois é. Não, tudo bem. E aí, pronto. Volta, não, tem uma Mas múmia a gente que não lá. sabe o que a gente não sabe o que vai acontecer. Vocês comprem o livro para vocês verem que vale muito a pena. Eu li, legal. tá? Eu li e ó, fantástico. Aí agora eu vou passar mais uma pergunta da nossa orientadora que ela está fazendo aqui. Tá. Ela pergunta como você vê a questão do final feliz nas histórias. Você se importa com isso quando você está escrevendo? Olha, eu estou aqui tentando lembrar das minhas histórias. Nem toda história. Eu não acho necessário que haja final feliz, para ser sincero. Eu estou tentando me lembrar aqui que história minha. Eu acho necessário que haja algum gancho, alguma coisa no final que te surpreenda, né? Não necessariamente para o bem. Tanto é que no aniversário do cemitério o coveiro morre no final do meu livro. Mas eu acho que a surpresa é importante. No final não precisa ser. Porque nenhum livro termina no ponto final, né? As histórias elas continuam na cabeça dos leitores. Os leitores, depois que terminam de ler o livro, eles estão continuando pensando naquela história. E às vezes eles buscam outros finais, eles buscam o que aconteceria depois. Tem livro que foi lançado aí que é o que acontece depois que a Branca de Neve se casou, depois não sei o quê. Existe, eu já vi esses livros, né? Do dia seguinte. Então, as histórias elas continuam, não necessariamente acaba ali. Então, assim, eu acho que se você termina com um final que surpreenda, né, que de certa forma te impacte, porque eu acho que impactar é muito importante, você vai continuar com aquela história na cabeça e você vai continuar criando em cima dela, porque você vai continuar atiçando o leitor a pensar em novas soluções e tal. A literatura é um pouco disso, né? É você atiçar o leitor, você botar ele para pensar, botar ele para... Pô, mas vem cá, eu não gostei disso, mas se depois disso, não sei o que, parará. Então, quer dizer, é isso botar para pensar. Não necessariamente tem que ser feliz. Eu acho até que não pode ser sempre feliz. Mas precisa ter alguma coisa que te dê um impacto, né? Que seja algum impacto agradável, que seja um impacto desagradável. Mas tem alguma coisa que tem que te dar aquela sacudida e fazer para pensar. Eu acho que isso é o mais legal no final das histórias. É o que a Di está falando aqui, está comentando. As histórias continuam após a leitura. Quer dizer, elas têm que continuar, elas têm que realmente te encantar, né? E daí ela ter uma nova vida na cabeça da gente, né? Então, e pensando nisso, eu lembrei que você... E lembrando disso, né? Você também tem uns livros diferentes. Você não tem só livro. Você tem livro também que usa um pouquinho de poema, de poesia e tal, os versinhos. E eu achei muito legal também esse livro, Bichos de Sombras, que você faz uma mistura muito interessante, né? Que é muito interessante, gente, para criança. Isso nesse momento de pandemia, eu achei isso, caramba, eu achei isso fantástico, porque às vezes você não sabe o que fazer com criança, pega o livro, começa a ler com as crianças, e esse livro
Esse pode dar spoiler, né? Porque é o mote, você não precisa contar a história. Pode. Mas, assim, você brinca com as crianças, né? E como é que é essa coisa de você inventar histórias com essa coisa da brincadeira, com a sonoridade das palavras? Como é que surge isso para você? Isso é simples? Você tem a ideia e vai fazer? Como é que funcionou esse livro, principalmente? Conta um pouquinho dele. Esse livro, deixa eu ler só uma quadrinha Só um dele aqui, pedacinho, para o pessoal entender. para vocês entenderem o funcionamento dele, tá? Saltitou de trás de um arbusto, dá para ver aí? Saltitou de trás de um arbusto e piscou um olho vermelho. Na pata deu um grande susto. Como é travesso esse? Aí tem uma adivinha. Como é travesso esse? A criança vai ver aqui a sombra do bichinho, né? E vai ter que adivinhar que bichinho é esse. Aí você abre aqui, coelho. Então você tem uma dobra na página, aqui, ó. E aí tem o coelho que a Cris fez. Como é travesso esse coelho. Então você tem uma adivinha, você tem o texto, você tem a brincadeira da sombra, e aqui depois você ensina como faz a sombra. Você tem o texto, você tem a brincadeira da sombra, e você tem essa adivinha. Agora, ele é inverso por quê? Porque a adivinha, ela pode vir no verso também. Assim, como é travesso esse... Ele piscou o olho vermelho, como é travesso esse coelho. Porque daí, se você não consegue pegar pela sombra, você pode adivinhar a resposta pela rima. Por exemplo, tem um aqui que não é tão fácil, olha só. Deixa eu catar aqui. Afaste-se para lá, ô barbudo, antes que eu mesmo te carregue. Nem pense em comer isso tudo. Zurrou do caminho o jegue. A criança vai se você falar várias burro coisas. já não rima. Né? Então, assim, tem essa brincadeira. O que isso... Então, você tem esse negócio. E a história é o seguinte, você começa numa plantinha, e essa plantinha está no caminho, aí vem o caramujo, que quer pegar a sombra da plantinha, está cansado de carregar a casa dele. Aí vem uma aranha, que quer fazer a teia na plantinha, então ela expulsa o caramujo. Aí vem o passarinho, que quer pegar um pedaço do matinho, então ele expulsa a aranha. Então, o bicho maior vem sempre depois para expulsar o menor que estava na plantinha. E até que chega o final, o bicho maior de todos e pronto. E acontece. Então tem que ler. Então, quer dizer, você tem a adivinha, você tem a brincadeira das sombras, né, que aprende a fazer, e você tem a história, porque essa história tem um final. E ela tem um porquê, né, desse crescente de estar acontecendo. Eu gostei muito de fazer esse livro. Eu gostei tanto que eu já estou com o segundo texto que eu mandei para eles, da mesma editora, o mesmo estilo também, só que outra brincadeira, que não é de sombras. É outra brincadeira de antigamente que a gente gostava de fazer. Não, e é legal porque você, além de ter a adivinhação, você tem também a brincadeira das sombras, né? Que as crianças adoram, né? E essa coisa do... Não dá para fazer, mas algumas eu aprendi. Eu fiz todas essas sombras para saber se dava para fazer. Não, e essa coisa de você brincar com as palavras, você tem outros livros que você faz essa brincadeira, essa sonoridade, você constrói em versos? Tenho vários. Olha, esse aqui eu lancei também é da Cortez, deu Limerick na Casa do Bicho, é do ano passado que eu fiz com a Cris, e esse ele veio de uma outra coisa, né? Esse aqui são limericks, que são aqueles versos que você tem a primeira, são 5 estrofes, a primeira, a segunda e a quinta rimam, a terceira e a quarta rimam, só que a terceira e a quarta são 5 sílabas poéticas, enquanto a primeira, a segunda e a quinta são 8, né? E esse aqui, a ideia surgiu de plantas baixas de apartamentos. Quando eu era pequeno, e eu ia para a Barra da Tijuca, para a praia, né? Minha mãe me levava de carro para a praia, e estavam construindo todos aqueles prédios novos na Barra. Então, toda vez que você passava o túnel ali no Lagoa Barra, você ia para a Barra, tinha aquela galera entregando panfleto de venda de apartamento. E eu gostava de ver os mapinhas das casas dos apartamentos que estavam sendo vendidos. Eu, como criança, era uma das coisas do caminho que eu fazia para a praia. Eu ficava vendo, se eu morasse aqui, esse aqui ia ser meu quarto. Olha, ia ser tão legal, como é que eu ia arrumar essa sala? Então, quando eu era criança, eu gostava de ver os mapinhas das casas. Então, eu falei para a Cris, vamos fazer um livro. O que você acha? De fazer mapinhas de casas, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, ó, isso aqui é a casa do urso, a caverna dele. Então, como é que fica dentro da caverna do urso? Onde é que é o quarto da caverna do urso e tal? Aqui, por exemplo, cadê? Tem uma aqui. Isso aqui, por exemplo, é a colmeia. Os quartos de cada abelhinha, de cada aqui na colmeia e tal. Então, você tem essa história das casinhas dos bichos. E aí,
dentro de cada limerick, você tem ali qual é o quarto, qual é o espaço da casa que o bicho mais gosta. E a criança vai se localizar. Olha, se eu morasse aqui. É um livro também que ele ganhou agora? Ele ganhou alguma coisa. Eu não me lembro. Ele foi finalista do prêmio da Elige. Foi um dos 5 livros finalistas de literatura infantil do prêmio Elige. Esse tem aqui também. Outro que eu tenho com versos, mas aí são quadrinhos. Eu devo ter mais lá dentro, mas é porque eu não trouxe todos. Esse aqui, o menino que coleciona guarda-chuvas, com as ilustrações da Bruna Assis Brasil. Ilustrações lindas, eu adoro. A Bruna é uma simpatia de pessoa também. A história de uma criança que em todo aniversário dele, ele pede guarda-chuvas. Ele não quer brinquedo, ele quer guarda-chuva. E aí você pergunta, mas por que ele quer guarda-chuva? Porque o guarda-chuva é o brinquedo favorito dele, porque ele pode fazer tudo com o guarda-chuva. O guarda-chuva vira o gancho do pirata, o guarda-chuva vira o escudo contra o dragão, vira a espada. Então, assim, o guarda-chuva vira o taco de golfe, vira o lápis que ele usa para desenhar na areia. Então, o guarda-chuva é o que ele usa para fazer todas as brincadeiras. É uma história sobre criatividade, né? Sobre esse negócio de não precisar de brinquedos caros para uma criança ser feliz e tal. Também ele é todo em versos. Ele é um livro que foi comprado aqui pelo governo do Rio de Janeiro, na época da minha primeira biblioteca, acho que foi o programa. Às vezes eu faço verso, às vezes não faço. Eu gosto de misturar o tipo de linguagem. Aquele do Quem Matou o Saci, por exemplo, ele tem uma linguagem detetivesca, né? Policial, assim, de inquérito e tal. Esse aqui eu lancei pela Peirópolis, Folclore de Chuteiras. É uma história de uma partida de futebol da seleção brasileira de monstros, assim, de criaturas do folclore, contra um combinado mundial de monstros. E a narrativa dele, o narrador é o locutor esportivo. Então você tem assim: boa noite, amigos da Rede Azul, vai começar em instante o jogo amistoso da seleção brasileira. E é como se fosse um narrador, um radialista, narrando uma história, que é uma partida de futebol. Então, esse aqui eu também gosto muito. Mas aí é outro estilo de narrativa, né? Eu gosto de brincar com isso. Olha, eu tenho uma pergunta aqui sobre um dos livros que você mostrou. A professora Tânia está perguntando qual é o título do livro dos mapinhas. Do quê? Dos mapas, dos mapinhas. Ah, tá. Esse aqui, ó. Deu limerick na casa do bicho. Repete o nome? Deu limerick na casa do bicho. Anotou, professora? Depois a gente manda para a senhora. Então, você tem algum livro preferido, Alexa? De todos esses que você... Eu sei que é difícil, é que nem quando você fala que você tem um filho preferido, aí, né? Mas você não tem nenhum que você tem um xodózinho mais, assim... Ou mais, pode dizer mais de um. Eu gosto de todos os meus livros. Assim, eu falo para as crianças me perguntam essa hora toda, eu falo assim, é como se você tivesse que escolher um dos fios do seu cabelo e dizer que esse fio de cabelo é o seu fio de cabelo preferido. O que eu acho mais bacana disso tudo é a obra, é o conjunto da obra. Né? Sei lá, eu normalmente, os últimos que vão saindo são aqueles que eu tenho mais... Por exemplo, cadê? Já está misturando tudo aqui. Por exemplo, esse é a mão que eu recebi agora. Então ele, obviamente, está entre as minhas últimas paixões. Eu sou muito volúvel. Às vezes eu estou gostando de um, às vezes eu estou gostando de outro. Ai, cadê o outro da Paulus, gente? Eu tenho um que eu lancei esse ano também pela Paulus. Achei. Memórias de um aluno totalmente dividido. Ele já é mais juvenil. Esses dois são os livros que saíram agora em 2020, em plena pandemia. Esses são os próximos lançamentos, que seria a próxima pergunta que eu faria. Esses são os próximos lançamentos? Não, esses já... Não, tanto é que já estão aqui, ó. Já foram lançados. Os próximos são os que não saíram. Já podem ser comprados. Já podem ser comprados. Tanto o Memórias de um Aluno Totalmente Dividido já pode, acho que está no site da Paulus, que é a história de uma escola que tem um bosque e metade dos alunos quer derrubar o bosque para fazer uma quadra e metade quer manter o bosque. Então essa disputa dentro da escola. E o outro sobre os monstros caseiros. Né? Os monstros, as crianças deixaram de acreditar nos monstros e eles fizeram uma reunião para fazer como é que a gente vai fazer, agora a gente tem que acreditar na gente. Então a gente passa a devorá-los de novo. Então assim, eles não devoravam mais. Né? Então, assim, ou eles acreditam na gente, a gente vai voltar a comer eles. Então é mais ou menos isso que é a história da Monca.
Eu acho que eu estou dando spoiler de novo, mas tudo bem. Não Eu é tão tô grande vendo esse isso. spoiler, é pequenininho. Aí tem os do ano passado, o Origens, que é sobre raízes familiares. Eu juntei 5 autores aqui. Eu, falando sobre as raízes portuguesas. Aí tem o André Kondo, que é um amigo meu, autor de super categoria, que ele falou sobre as raízes japonesas dele. Eliane Potiguara, as raízes indígenas. Luiz Eduardo Mata, também outro grande amigo, as raízes libanesas. E a Sônia Rosa, que é uma querida, com as raízes africanas e indígenas, que ela tem misturado. Então a gente vai contando histórias, são contos e tal sobre as raízes. Né? Esse também. Então, eu mostrei um monte. Ah, tem esse aqui, ó. Esse é para criança pequena, esse a Regina gosta. Ah, esses já falaram, algumas pessoas já falaram aqui deles, disseram que adoram e que as crianças, parece que já fizeram esse comentário aqui. Eu também achei muito fofo. Não vamos dar spoiler, Ah, tá? que bom. E, Tá. Mas o que tem para e sair? Vamos lá. Tem para o sair. que tem para sair? Tem para sair Procura-se o Curupira, que eu não sei quando é que vai sair, se vai sair, porque agora está tudo tão esquisito, né? É. Mas já foi entregue tudo. É como se fosse uma nova aventura com os mesmos detetives de Quem Matou o Saci, com outros Ah, seres do legal. folclore. Tem para sair um livro meu com o Luiz Antônio Aguiar, que a gente escreveu a 4 mãos, que esse eu não vou falar nada dele, porque eu até falaria, mas eu não sei se o Luiz gosta disso. Então já tá sendo preparado. Tem para sair um pela Globo, que já está pronto também, sobre pinturas rupestres. Esse fui eu que ilustrei. Tem mais um, gente, agora eu não estou me lembrando. Mas é isso aí, tem pra sair. Mas eu acho que não sei se sai esse ano ou sai ano que vem. Eu queria que você. A gente está com um pouquinho tempo, então assim, eu não quero que seja cortada a live, porque quando chega na hora, corta. Então, eu só queria que você ficasse de olho em tempo, queria que você dissesse para a gente, indicasse livros para as pessoas que não conhecem o seu trabalho, que livros você indicaria para elas se apaixonarem, né? E depois eu queria E que você falasse. E depois eu queria que você falasse um pouquinho também dessas oficinas que você faz, quero ser autor, que você leva para o Brasil inteiro. Eu queria que você tá, falasse essas duas coisas. Você pode fechar com os livros que você indicaria. Pode começar a falar sobre as oficinas do autor. tá. Quero ser autor, são oficinas que eu faço, né? Normalmente ou sobre escrita criativa, ou sobre. Depende, são vários. Se você entrar no site, dá para ver que são vários Quero ser autor que eu tenho ali. Quero ser autor no geral das oficinas todas, mas você tem várias especialidades ali. Você tem sobre o começo da literatura infantil no Brasil, você tem um que a gente vai trabalhando um livro juntos e preparando um livro juntos, você tem escritas criativas, tem leituras, são vários, tem que entrar no site para ver. Normalmente o que acontece? A escola às vezes me contrata, eu vou lá na escola e dou oficina, às vezes é só uma palestra, mas às vezes a oficina às vezes é mais de um dia. Acho que todo autor tem um pouco disso, né? Esse trabalho meio itinerante, de sair viajando o Brasil aí, falando sobre literatura, que é uma das partes mais gostosas do trabalho também, esse contato direto com o leitor, que é um ofício tão solitário, né? Você trabalha em casa sozinho. E você só vai ter essa resposta, o retorno, você só vai ver o retorno, o sorriso, ou até o desprezo, ou qualquer coisa, no contato, né? Eu, particularmente, eu gosto muito de ir nas escolas e dar essas palestras e ver as crianças encantadas com aquele trabalho. E discutir, até as crianças que não gostaram, eu gosto de ouvir isso, porque isso me dá material para trabalhar depois o próximo, né? A gente cresce muito com as críticas também, e eu acho que as críticas são muito importantes. Então é você estando ali mesmo para você ver, escutar, entender o que está acontecendo. Então, para mim, é parte fundamental do trabalho. Por isso, né, eu faço isso tanto também. E agora você me botou numa enrascada, porque fica... Bem, eu vou falar então sobre os meus livros que mais venderam, né? Não necessariamente significa que eles... Antes de você entrar nos livros, eu só queria, sobre esse tema de você levar o Quero Ser Autor, você está fazendo algum Quero Ser Autor virtualmente? Surgiu essa oportunidade ou essa questão da pandemia parou?
Eu ainda não estou fazendo, mas eu já estou me planejando. O que eu vou fazer virtualmente agora é que eu fui chamado para dar aulas na pós-graduação de literatura infantil e juvenil da Universidade Cândido Mendes, e com a Cíntia Barreto, minha amiga, professora, eu gosto muito dela, ela que está coordenando essa pós, e ela me convidou para dar essa aula lá. Então vão ser 3 aulas, 3 sábados, acho que vai ser em julho, e vai ser virtual. Então isso vai ser dado pelo Google Meet, né, utilizando o Google Classroom. Então vamos falar todo sábado, acho que por 2h30, sobre literatura, e depois eu vou deixar um material para que seja lido durante a semana e seja visto, vai ter apostilas, essas coisas. Então, assim, nesse negócio de curso, de dar aula, vai ser dentro da pós-graduação. Inclusive, quem não quiser fazer toda a pós-graduação, pode fazer só um curso como se fosse uma matéria eletiva, um curso, sei lá, um curso eletivo, né, sem ser da pós inteira. Tem que entrar em contato com a Cíntia para ver isso. Tem que entrar em contato para ver. Eu sei que, por exemplo, agora quem está dando agora, vai ser a última aula, vai ser da Karen Ascioli, que é também escritora, é atriz, é uma pessoa fantástica, adoro a Karen. E ela está terminando de dar, acho que, de roteiros dela. E a terceira aula vai ser sábado agora. E assim, também, é o mesmo esquema. Quem quisesse só fazer com a Karen, podia pagar só as aulas da Karen, né? E as aulas também que eu vou dar agora de literatura infantil, a mesma coisa. Quem quiser ter esse curso dessas 3 aulas, é só entrar em contato e pagar lá as 3 aulas, que não é muito caro. Acho que vale a pena. Vamos ver. Vai ser minha primeira experiência assim, de aula virtual, né? Mas presencial já dei, mas virtual vai ser a primeira. E ainda tem que preparar. O negócio todo eu preciso preparar esse material para começar, eu não sabia nem que plataforma eu ia usar. Então tem que pegar todo esse material que eu tinha da Quero Ser Autor, das oficinas, para transformar isso e adaptar isso para online. Então isso é uma coisa que eu estou precisando fazer e eu não tive tempo, por incrível que pareça, nessa pandemia, não sobra tempo para nada. E fiz cursos, escrevi, não sei o quê, nunca tenho tempo. Então eu tenho que organizar esse material para voltar dessas oficinas. Quanto aos livros, isso para mim é um problema sério, porque eu gosto muito deles, inclusive dos últimos que saíram. Esse aqui, por exemplo, que foi 3º lugar no Prêmio da Biblioteca Nacional, Os Doces Trabalhos de Severino, mas ele é um livro assim, mais juvenil mesmo. Mas eu acho que os 3 que eu acho que teriam de ser os mais conhecidos. Né? O livro que é Gente, que todo mundo aí, acho que eu me identifico muito com ele. Quem Matou o Saci? Que é fantástico. Né? Fantástico já também. Aí, você conhece? Eu não sei o outro, o Condomínio dos Monstros, talvez a trilogia do Condomínio. O Condomínio é o meu livro mais vendido. Eu acho muito legal. Eu também agora misturei aqui tudo. Tá aqui ele. Pronto. E o Condomínio dos Monstros. Acho que são os livros pelos quais eu sou mais conhecido, são esses 3. Então acho que esses 3 seriam os livros que eu indicaria. Eu indico todos. Acho que você tem que entrar no site, olhar a sinopse do livro. Eu sempre falo assim, como é que faz o meu filho gostar de ler? Como é que faz o aluno gostar de ler? Lê a sinopse. Você vende o livro pela sinopse e pela capa. Se aquilo for um assunto que interessa ao leitor, ele vai querer folhear o livro, ele vai querer ler. Então isso é muito importante. Aquele parágrafozinho que está na capa de trás do livro, aquilo é importante. Então assim, quem quiser conhecer meu trabalho, em vez de ter que ler o livro inteiro, entra no meu site, lê todas as sinopses que eu tenho de todos os livros ali e vê quais são os que se identificam mais com você. Porque daí sim, acho que você vai conseguir escolher os 3 assim, com mais facilidade do que eu indicar, né? Mas eu acabei que eu já indiquei, então. Então é isso aí. Olha, a professora Regina está perguntando se já tem próximo livro. Para sair, saído tem esses 2 que eu falei, ó. Chegou hoje a Monca. E quem não viu, a Fafá conta, que é uma contadora de histórias sensacional. Ela contou a história desse livro no Instagram. Entra no Instagram da Fafá Conta e cata lá, é uma das últimas postagens dela, ela contando essa história. Tá muito bacana. Eu adorei, foi hoje de manhã. Olha, agora depois desse eu não sei ainda o que vai sair. Depende aí da pandemia. A Márcia Anacleto está dizendo que o Condomínio dos Monstros fazia sucesso na sala de leitura. Rolou até uma adaptação para teatro na escola. Olha que legal! Manda para mim as fotos. Você tem esse histórico de livros seus que viraram adaptação de alguma apresentação na escola? Tem. O meu livro que mais virou adaptação em escola até hoje foi o primeiro livro, O Julgamento do Chocolate.
E tanto é que eu lancei de novo o Julgamento do Chocolate como livro de teatro. Então eu tenho o Julgamento do Chocolate, que foi lançado em 2008. Em 2013 eu lancei o Em Cena, o Julgamento do Chocolate, que é ele já adaptado para o teatro. E assim, ele virou peça em Portugal, pra você ter uma ideia. Eu tenho cartazes de Portugal, o Julgamento do Chocolate de Alexandre de Castro Gomes e tal. Eu tenho isso. Eu tenho os filmes. As pessoas mandam os filmes para mim. Eu tenho um monte de filme do Julgamento de Chocolate. E logo em seguida, acho que veio o Condomínio dos Monstros. É o segundo assim, mas o Julgamento ainda virou mais adaptação. É mó barato, cara. Ó, barato. Olha, eu infelizmente, a gente tem 5 minutos. Você quer falar de algum livro que você não, que a gente não falou e que você acha que a gente devia falar? Eu não sei, eu acho que... Cara, eu acho, assim, cara, pra quem não conhece, eu acho que esse livro que ele falou, Quem Matou o Saci, eu acho que, cara, foi uma sacada de vocês dois, tanto de você quanto da sua esposa, fazendo as ilustrações, que eu achei aquela forma de organizar o livro, eu achei assim, que já deixa você, meu Deus do céu, quem é que matou o Saci? E o que acontece com o Saci? Cara, eu acho que quem lê esse livro, acho que fica teu fã, vai querer ler todos, eu acho. Olha o Jean-Claude está aí. Abração, Jean-Claude. Jean-Claude, esse cara que está aí nos assistindo, é um ilustrador, um autor maravilhoso. Gente, isso aqui vai acabar minha bateria daqui a pouco. Deixa eu botar para carregar aqui enquanto a gente está falando. É um autor maravilhoso, daqui a pouco vai sair livro nosso junto. Ó, o meu marido está dizendo que ficou curioso. Que me enrolei e não falei. Hã? O quê? Meu marido falou que ficou curioso com a morte do Saci. Você sabe que essa é a pergunta que eu ouço muito, né? Eu tive agora no ano passado, no final do ano passado, eu fui convidado para ser o patrono numa feira lá no Rio Grande do Sul, de Nova Hartz. E todas as... Não sei quantas escolas tinham lá, eram, sei lá, 6 escolas, 7 escolas, não me lembro. E todas as escolas leram Quem Matou o Saci. Foi o livro adotado lá da região. Cara, bicho, as crianças... Eu me senti os Beatles naquele corredorzinho, sabe? As crianças... É o melhor livro que eu li na minha vida! Bom. Que bom. Mas a pergunta de quem não lia era sempre a mesma coisa. Quem matou o Saci? E eu tenho que falar assim, bicho, eu não posso falar. Porque se você não fala... conta. Não pode contar. Tem que ler o livro. Não conta. Não conta. E eu fiquei surpresa. Olha, eu vou contar uma coisa. Não posso contar, senão eu acabo dando spoiler. Você sabe uma sacada legal desse livro que eu acho? Depois a gente conversa é o título. Isso. O título é ótimo. O Léo Cunha, sabe quem é o Léo Cunha, autor? Ele é meu amigo também. E eu já conversei, ele falou assim, Alex, olha, o título é uma das coisas mais importantes de um livro. Eu sei disso, até porque hoje, se eu puder, eu mudo vários títulos que eu lancei lá no início, tipo, Festa do Calendário é um título horrível. O livro é muito bom, mas o título não é bom. Agora, Quem Matou o Saci é um título que, cara, você quer ler o livro por causa do título. E o final é o melhor. Porque o final é um grande finale. Olha, você sabe que tem uma escola lá em São Paulo, a Miguel de Cervantes, que eles fizeram... Todo ano eles fazem um festival lá de leitura, de livros. E eu já fui 2 vezes. Uma vez com um menino coleciona guarda-chuvas e outra vez com Quem Matou o Saci. E quando eu chego na escola, a turma, eram 2 ou 4 turmas, não me lembro agora, que já tinham lido tudo, menos as últimas páginas do livro. E os professores, quando eles compraram o livro, quando as crianças compraram, os professores se deram o trabalho de lacrar as últimas páginas. Quando eu chego na escola, a gente teve que ler livro juntos. Eu li o livro com a turma toda. Ninguém... E só no final você sabe quem matou o Saci. Então, assim, é aquele negócio da turma toda, e aí, quem matou o Saci? Ninguém sabia ainda. Quem acha que foi fulano? Levanta a mão. Quem acha que foi Beltrano? Tem a lâmpada aqui, que eu tô dando uma porrada nela de vez em quando. A gente descobriu junto. Olha, eu vou ter que encerrar, porque faltam 20 segundos agora. Mas olha, eu adorei esse bate-papo, adorei conhecer um pouquinho mais do seu trabalho. Eu acho que todo mundo aqui ficou encantado, ficou com gostinho de quero mais. Eu acho que esse nosso encontro com o autor está suprindo bem a nossa necessidade. Então,
Tchau, muito obrigada.